Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 3 de dezembro de 2025. Rodadinha muito completa hoje e a gente sempre faz o filtro com as melhores opções jogo a jogo aqui para vocês, sempre se baseando em números e estatísticas, porque é assim que no médio e longo prazo você vai ser muito lucrativo e mais do que isso, todos os greens você vai falar, caramba, mérito total dos meus estudos e das informações que eu coletei no sexta de trade através do conhecimento que eles passaram. Se você tiver aquele head, você vai pensar, caramba, a minha parte eu fiz. Um jogador ali vacilou, mas os números, estatísticas, encaixes estavam todos ao meu favor. E aí você sempre vai ter aquele tradezinho diário, aquelas apostas em NBA com mais tranquilidade, com mais paz, sem ficar pensando, caramba, onde eu errei, qual foi a burrice que eu cometi, coisas do tipo. Então, nosso diferencial aqui no Sexta de Trade, a gente sempre incentiva vocês através do conhecimento e passa para vocês o porquê cada uma das tips fazem sentido. Mas também no nosso grupo VIP mais completo do mundo, com guias, e-books, palpites diários e também com muitos conteúdos informativos, os melhores links, sites e ferramentas todas gratuitas. Para você ser o melhor apostador, você consegue no contato que está aqui embaixo. Então não percam tempo, porque lá, além de tips diárias, a gente passa para vocês um conhecimento que você não vê em nenhum outro lugar. É só conferir nossos últimos vídeos e também a nossa análise de hoje. Meta de 200 likes para essa rodadinha cheia que a gente tem hoje. Tenho certeza que a gente vai bater. Pessoal, o like é muito importante para o nosso vídeo subir na plataforma, ser divulgado para outras pessoas, para que eles tenham pelo menos a nossa segunda opinião aqui para balizar deles, ter um contraponto ou então um reforço de que, pô, já estava pensando nisso e o Léo passou pra gente. Nosso Instagram, @sexta-de-trade, também tá no ar. Link também na descrição de diversas casas de aposta, Superbet, Estrelabet, F12Bet, Bet Nacional com cupons e oportunidades incríveis. Se você se cadastrar através do link que tá aqui, você ajuda muito o canal. Mas chega de enrolação, bora falar de Cavs e Portland Trail Blazers, o primeiro jogo da noite, um jogo com a perspectiva bem over, mas o Blazers, eles estão cansados, jogaram ontem, devem ter um pouquinho mais de dificuldade de ferir, de machucar essa boa defesa do Cleveland, que nesse momento da competição é uma das 10 melhores da liga. Uma defesa que não é boa é a defesa do Portland, uma das 10 piores por 100 posses de bola, e além deles serem ruins, é o time que joga no terceiro ritmo mais alto. Então a gente tem um cenário aqui no qual todo over do lado do Cavs pode fazer algum sentido, mas especialmente o do Donovan Mitchell, tá? É esse o over que eu quero trabalhar hoje, o principal jogador dos Cavs jogando em casa e com uma linha interessante contra o rival que já é ruim em diversas questões para defender. Jogadores bons do mano a mano, bom no pick and roll handler, imagina hoje que eles estarão cansados. Claro, essa linha de 28.5 eu acho que é um pouquinho alta demais, mas vem batendo, vale o risco. E ontem a gente indicou para vocês aqui no YouTube 25 pontos do De'Aaron Fox. Bateu, ele fechou em 29, mas no ao vivo a gente pegou uma odd ainda melhor por uma linha ali de 20 pontos dele no ao vivo que a gente indicou lá no nosso VIP. Então, pessoal, dá para pegar linhas mais interessantes, pelo menos 25 pontos do Spider no ao vivo, pagando esses mesmos 1,83, operar no ao vivo é o mais importante, mas se você só quer um pré-jogo, se apegue mais à nossa análise do que aos números que a gente traz aqui em relação que ele pode superar, e sim ao fato de que ele deve produzir bem. Vamos de mais de 28.5 pontos do Spider Mitchell, ele que joga na posição ali de armador, principalmente diante de tantas ausências do lado dos Cavs. Hoje eles têm muitos desfalques, então deve ter uma concentração ofensiva maior em cima de suas mãos, tá? Struz tá de fora, Sam Merrick, um dos melhores arremessadores de 3 dos Cavs, não joga. Jarrett Allen, um dos All-Stars dessa equipe, também não joga. Larry Nance Jr. tá de fora e Darius Garland é dúvida, além do próprio LaMelo Ball, que é um dos jogadores mais interessantes que vem do banco. Do outro lado, a gente tem o Jrue Holiday como dúvida. Cuidado com esse jogador, porque ele vai ser o principal defensor do Spider nessa partida. É o jogador mais experiente e com mais qualidade desse Portland. Só que quando a gente pega aqui para jogadores da posição de armação, o Blazers é o time mais vazado de toda a NBA. Quando a gente pega aqui no Betting Pros, o Donovan Mitchell, ele conseguiu superar esses 28.5 pontos em 10 dos últimos 15 jogos que ele fez, e ele também tem média de 30.6 pontos nessa temporada. Ele foi over de acordo com as linhas que o mercado definiu para ele em 4 dos últimos 6 jogos e também em 6 dos últimos 9 jogos que ele fez, tá? Para a posição do Donovan Mitchell, a gente tem aqui diversos jogadores sendo over com linhas interessantes. Jogadores que jogam na mesma posição que ele e têm características semelhantes na forma de pontuar. 7 dos últimos 9 foram over. O Shea foi um dos únicos que não conseguiu ser over, mas isso também se deve a uma questão de minutagem nessa partida aqui. De'Aaron Fox, o próprio Shea e outros jogadores que atacam bastante a cesta conseguiram produzir bem contra essa defesa do Portland Trail Blazers, principalmente porque quando a gente vai aqui em play type e coloca nas jogadas de mano a mano, ou seja, na isolation, a gente está falando de um dos times com pior defesa nesse tipo de jogada em toda a NBA, e é a jogada na qual o Donovan Mitchell mais executa os seus chutes.
sendo o Portland nesse momento da competição um dos 10 times vazados em média em jogadas desse tipo, tendo também aqui um dos 10 piores aproveitamentos na hora de defender. Outro tipo de jogada que ele executa bastante é o pick and roll handler, e nesse tipo de jogada o Portland também sofre bastante, sendo o terceiro pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada, e sendo também um dos 10 times que mais sofrem pontos por jogo em jogadas nas quais o Mitchell é ótimo. Beleza? Bora partir aqui para a próxima partida. A gente tem aqui o Denver Nuggets encarando o Indiana Pacers, tá? O Denver que joga fora de casa, mas ainda assim é favorito para essa partida, porém uma odd de 1,29 com esse Pacers bem completinho jogando em casa e com a motivação necessária de vencer o Denver, porque quando esses times de mercado pequeno sem muitas ambições enfrentam times que são relevantes dentro da liga, eles costumam se esforçar mais, não só a nível de dedicação e concentração, mas em nível de estratégia também, né? A gente tá falando de um Jokic que é dúvida para hoje, de Jamal Murray também, e a gente tem o Christian Brown e Aaron Gordon, dois titulares também, como fora. Então fica meio arriscado a gente colocar numa odd de 1,29 a favor desse Denver Nuggets, porque é um Denver Nuggets que, apesar de ser favorito e ter todos os encaixes necessários, eles perdem um dos principais jogadores que podiam produzir bem por característica contra o Indiana, Aaron Gordon, e também a gente tá falando aqui de um Denver que, além de ter perdido um dos dois últimos encontros contra os Pacers, eles também foram derrotados em 3 dos últimos 5 jogos que fizeram, tá? Vem de derrota aí para os Spurs, para o Dallas e para o Kings, que não são times tão bons assim, principalmente porque o San Antonio Spurs estava sem o Victor Wembanyama e o Stephen Castle. Então, vamos fugir daqui, vamos tentar pensar em pontos. De uma forma mais coletiva, fica perigoso também trabalhar por conta da possível ausência do Jamal Murray, por conta da ausência do Christian Brown e também da ausência do próprio Aaron Gordon, que eu acabei de citar para vocês. Então, tendo todo esse contexto, o que resta para a gente confiar no jogador em que deve ter a sua pontuação um pouquinho mais concentrada. Eu quero pelo menos 30 pontos do Nikola Jokic. Esse time precisa vencer 2 jogos seguidos para fugir dessa sirena de perde e ganha, e o Nikola tem um encaixe perfeito para produzir contra o Indiana. Na verdade, ele tem um encaixe ótimo para produzir contra qualquer franquia da NBA. Para mim, hoje, o melhor jogador do mundo, mas que joga de center, posição na qual o Indiana é o 5º time mais vazado de toda a NBA. Falta material humano para eles nesse setor. Eles são dos 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre na liga e são também um dos times com o paint mais vazado de toda a NBA. E são também um time que sofre bastante em jogadas de pivôs. No Pick and Roll Man, por exemplo, eles são o 4º time mais vazado de toda a NBA. E quando a gente coloca aqui aspectos gerais da própria defesa do Indiana Pacers, é uma defesa que joga e deixa jogar desde a temporada passada, não, desde anos atrás. É um time que não se preocupa em sofrer muitos pontos, porque o grande objetivo deles, de fato, é confiar no seu ataque. Mas defensivamente isso pode ser um problema para eles, já que por 100 posses de bola, eles são quase uma das 10 piores defesas que temos na liga. Quando a gente fala aqui a respeito de rebotes defensivos, a gente também está falando de Indiana Pacers, que é quase um dos 10 piores da NBA. Com isso, Jokic e companhia podem conseguir posses extras para poder corrigir arremessos errados e, quem sabe, pontuarem bem. Mas a gente entende que hoje ele sabe que é necessário aumentar a sua taxa de número de arremessos. No último jogo foi isso que aconteceu, tá? Depois de alguns resultados ali inconstantes, onde ele arremessou menos de 10 bolas, ele decidiu arremessar com frequência contra o Dallas para poder acabar com essa crise da sua franquia, mas o Dallas tinha o Anthony Davis jogando muita bola naquela ocasião, mesmo assim, ele teve 29 pontos de média, tá? De média não, 29 pontos na partida, de fato. Só que ele teve um aproveitamento muito baixo, de 42% nos arremessos de quadra, coisa que ele não costuma ter, geralmente ele passa ali dos 40 com muita tranquilidade. Ele tem 28,9 pontos de média na temporada até aqui. Nos últimos 2 jogos contra a equipe do Indiana, ele marcou 41 e 32, superando essa marca dos 30 que a gente busca para hoje. Essa defesa do Indiana Pacers, que é um dos 10 times que mais permitem arremessos tentados na área restrita, que é aquela meia-lua que a gente tem embaixo do garrafão, setor esse onde, se o Jokic conseguir chegar e arremessar com essa frequência que o Indiana permite, ele vai produzir muito bem. E um time que na zona pintada eles são o 4º pior aproveitamento, na meia distância eles também são o 4º pior. Então um cenário muito bom aqui para o Nikola Jokic produzir bem. Falando aqui da próxima partida, Orlando Magic e San Antonio Spurs, a gente tem 2 cenários legais aqui para trabalhar. O San Antonio Spurs é um time que vem sofrendo muitas bolas de 3 para jogadores que jogam no perímetro. Inclusive, ontem a gente indicou ali no Wells do Memphis Grizzlies e bateu ali com 4 minutos. A gente até mandou lá no nosso grupo gratuito também, o link tá na descrição, essa informação. Cara, porque eu não sei o que acontece, eles estão sofrendo muito nesse backcourt em bolas de 3, enquanto que do outro lado a gente tem um Magic que sofre muitos pontos de armadores. O De'Aaron Fox é uma ótima peça pra gente ficar de olho hoje, mas ele é um cara que jogou ontem, pode estar cansado, pode ter algumas dificuldades, porque apesar do Magic sofrer muito com armadores, é uma defesa que tem potencial, sim. Então, entre essas duas possibilidades, uma boa pontuação do De'Aaron Fox e as bolas de 3 de algum jogador aqui do Orlando Magic, a gente prefere as bolas de 3 do time que joga como mandante e que tem aqui algumas possibilidades bem legais, como, por exemplo, uma linha de 2,10 do Desmond Bane e também uma de 1,86 do Jalen Suggs.
que não vem conseguindo bater com tanta frequência, mas o Desmond Bane é um cara que, acima de tudo, ele tem volume e o adversário ideal hoje nas mãos, tá? Então, a gente tem até o Anthony Black podendo vir do banco, geralmente trabalhar aqui com esse backcourt, esses jogadores mais baixos, Ty Jones, Jalen Suggs, Desmond Bane, Anthony Black, mas o cara que tem mais eficiência durante a carreira, já fez, eu acho, temporada ali de mais de 40% no território triplo. O único desses aqui foi o Desmond Bane, além dele ser um titular, tá com confiança, ter a odd melhor, então assim, eu vou escalar aqui pra vocês. O Ty Jones é o que eu ficaria de fora, porque ele arremessa menos de 3 e tem menos minutos. Depois a gente tem ali o Jalen Suggs, que eu não acho que é um excelente shooter, quando ele esquenta ele costuma estourar, mas ele não é tão regular. E aí, as minhas duas opções preferidas, Anthony Black e a principal delas, o Desmond Bane, beleza? Vamos de Desmond Bane aqui, eu acho que tem um cenário legal para ele produzir bem no território triplo contra esse rival que tem um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de perímetro da NBA. Eles têm também ali um dos 10 times, são dos 10 times, né, que mais permitem pontos por jogo em bola de 3 em toda a liga. E quando a gente fala especificamente aqui num recorte mais curto, eles têm números muito bizarros em bola de 3 concedidas para os seus adversários. Se a gente for pegar aqui nos últimos 3 jogos, o San Antonio Spurs, eles cederam o segundo maior número de bolas triplas por jogo da NBA aqui, tendo ali uma distância bem folgada para ficar fora do top 10, ou seja, ali dentro do top 10 eles são disparados um dos times que mais cedem bolas de 3 por jogo. Para shooting guard, que é a outra posição do Desmond Bane, eles também estão no topo ali em bolas de 3 cedidas por jogo na liga. Quando a gente faz um recorte aqui até mais amplo, de nos últimos 15 jogos, por exemplo, eles lideram essa lista com uma distância gigantesca aqui para o segundo colocado, que é o Boston Celtics, quando a gente faz esse recorte aqui dos últimos 15 jogos. Então, se você pegar aqui a distância do San Antonio Spurs, que vai dar uns 0,75 bolas de 3 a mais por jogo, a distância deles aqui para o segundo colocado é maior do que a do segundo colocado aqui para quase fora do top 10, né? Se você pegar aqui que o top 10 é 3, 6, 9, 10 é o Philadelphia, a distância do último colocado do top 10, que é 3,50 bolas concedidas de 3 por jogo para armadores, em relação ao Boston e Memphis, é uma distância menor do que a gente tem do San Antonio Spurs para o Boston. Então, eles estão cedendo muitas bolas de 3 para os jogadores, os times sabem disso, e os jogadores dessa posição estão arremessando com uma frequência muito mais alta do que o normal, e claro, tendo a confiança de que a bola vai cair, porque é um rival que costuma sofrer muito nesse setor. Então, o Desmond Bane, que vive o seu momento mais confiante na temporada com a camisa do Orlando Magic, pode ser uma boa peça pra gente investir hoje. Lembrando que no ao vivo dá para esperar essa linha baixar um pouquinho mais ali, pegar uma de 1.5, porque o Desmond Bane na temporada não tá com a média tão boa assim, mas ele pode ser muito produtivo hoje. Ele que tenta 7, 5 bolas de 3 por jogo ali, uma média de 6 a 7 bolas triplas tentadas por partida, é um cara que deve melhorar o seu aproveitamento para hoje, considerando aqui que o San Antonio Spurs, nos últimos 10 jogadores com características semelhantes às dele que eles enfrentaram, 9 foram over nas bolas de 3, a gente teve green ali com facilidade no Jamal Murray, a gente teve green também ali no Anthony Edwards, que tá computado aqui diferente do Donte DiVincenzo, né, porque ele vem jogando mais como armador do que como ala armador, no caso eles inverteram aqui, mas também tinha sido green, e a gente fez ontem no Wells, que também conseguiu, mas o Wells ali um ala, a gente optou pela opção de trabalhar com ele, porque ele vinha tendo ali, né, um aproveitamento mais interessante, a confiança é tudo também para shooters. Mas olha a distância aqui que esses jogadores costumam fazer. Em uma linha de 1.5 o cara fez 3, em uma linha de 2.5 aqui ele fez 5, em uma linha de 2.5 o outro fez 8, o Cedric Coward de 1.5 para 5, Dennis Schroeder de 1.5 para 5. É uma distância muito grande, 4.5 para 9 aqui do Curry, que a gente também indicou. É assim, é um cenário muito interessante, essa é uma das principais apostas do momento que a gente vem tendo aí. Claro, eu gostaria que o Orlando Magic tivesse um jogador mais confiável nesse momento pra gente conferir essas bolas de 3. Gostaria, mas mesmo jogadores ali desconhecidos, que quase não tem minutagem, vem conseguindo, como por exemplo o próprio armador aqui do Memphis Grizzlies, Cam Spencer, que nem é assim um arremessador de elite ontem assim, foi muito bem. Então Desmond Bane pode se reencontrar nas bolas de 3 contra esse time tão favorável. Bora seguir aqui com as nossas análises. Temos aqui como favoritos até então, né, o Cavs, o Denver e o Orlando Magic, mas todos com odds muito baixas, que não vale o risco. Eu ficaria ali mais de olho, pelo menos nesse Orlando Spurs, no handicap positivo esticado dos Spurs também, até porque nesse grande ponto fraco em geral que o San Antonio Spurs que tem é a defesa de perímetro, o Orlando Magic não costuma ser tão bom assim, tá? Falando aqui de Hawks e Clippers, aqui vamos falar de um over em pontuação total. A gente tem aqui o Los Angeles Clippers tentando mostrar serviço ofensivo para valorizar seus jogadores. O próprio James Harden já deixou claro que ele quer pontuar bem porque ele quer se vender, não com palavras, né, mas com desempenho. Agora, para defender, ele largou de mão. Esse projeto aqui tá caótico. Hoje eles dispensaram o Chris Paul, um dos maiores ídolos, na verdade, o maior ídolo da franquia, da história, que queria fazer seu último ano da carreira com a camisa dos Clippers. De repente, os caras dispensam ele e, pô, tá tudo um caos ali. Certamente isso
Chris Paul é muito querido pelo grupo, pelo mundo do basquete. Isso aqui pegou muito mal, muito mal. A gente deve ter mais de 221 pontos totais nessa partida, porque defensivamente eu acho que o Clippers vai largar e o Hawks em casa pode produzir bem, tá? Por que a gente acredita nessa linha de pontuação? A gente tá falando aqui em relação à média de pontos por jogo, dois times que somados, né, 112.3 pontos dos Clippers, temos aqui também do Hawks 118 pontos por jogo, somados já daria uns 230 pontos aqui, mas esse não é o grande ponto. A gente está tentando se apegar um pouco mais às questões defensivas, principalmente do Clippers, que é o quarto pior setor defensivo da NBA. O Atlanta Hawks, eles vêm se defendendo bem, tá, nesse momento da competição, mas ainda assim eles são o oitavo time mais rápido da NBA, então eles cedem muitas posses de bola por minuto, mesmo com uma defesa ali eficiente. É tanta posse que eles cedem porque eles gastam pouco relógio, que seus rivais conseguem pontuar bem. Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos dos Hawks, eles tiveram uma média de 120.5 pontos feitos, 119.5 sofridos, o que dá uma média de 240 pontos de média nas suas últimas 10 partidas, tá? Agora, quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos do Los Angeles Clippers, a gente tem números bem alarmantes também, principalmente no setor defensivo. Nos últimos 10 jogos eles fizeram 115.4, sofreram 122.4, o que dá uma média de mais de 237 pontos por jogo nas partidas em que eles se envolveram. Grande maioria dessas partidas teria superado essa linha que a gente busca para hoje, mesmo eles enfrentando alguns times ou muito lentos ou que não pontuam tão bem. Hornets, Orlando Magic, Dallas Mavericks 2 vezes, Memphis Grizzlies, ainda assim tivemos uma média de pontos muito alta sofridas por ele, porque, repito, eles estão largando na defesa, tá? E ofensivamente o Kawhi Leonard, ele tá bem, é um cara que tem ali uma boa relação com o manager da franquia, acho que é o cara mais comprometido, principalmente ofensivamente nesse momento, ele vem muito bem, e o próprio James Harden também, como eu disse para vocês, ele quer valorizar o passe dele, quer mostrar que ele pode ser um grande jogador para outras franquias e que o contrato dele vale os riscos. Então, para isso, ele vem tendo que pontuar bem para mostrar que, cara, eu ainda posso fazer 30 pontos e 10 assistências em um jogo. Então, ofensivamente, os dois cenários aqui são bons, defensivamente são ruins, mas ao mesmo tempo bom pra gente que tá apostando, beleza? Falando aqui de Knicks e Hornets, de Bulls e Nets, porque aqui a gente vai trazer uma duplinha para vocês. A gente também espera uma boa pontuação aqui do New York Knicks, que apesar de estarem cansados, eles enfrentam uma defesa muito ruim e com vários encaixes bons para eles produzirem bem. O Hornets, acima de tudo, sofre muito com jogadores que são alas. E a gente tem aqui um dos alas muito quente depois de uma partida de 35 pontos do Knicks, Michael Bridges, o Josh Hart, que eu adoro ele, marcando ali na casa dos 20 pontos. Além, é claro, de Jalen Brunson, que não vai fazer duas partidas ruins seguidas nem ferrando, assim, com 15 pontos, né, depois daquele jogo ali contra o Boston, nessa de 18 aqui ele, na verdade, até jogou bem, enquanto que o Karl Anthony Towns vem num momento interessante também, confiante e tem encaixe legal para produzir contra os Hornets. Então, em vez de investir no jogador, até porque as linhas estão altas, mas acho que vale o risco caso você queira, eu prefiro vir de uma forma mais coletiva, tá? Vamos colocar aqui mais de 112.5 pontos do New York Knicks, acho que dá para pegar essa linha aqui no ao vivo pagando um pouquinho melhor, tá? Ou então vocês tentem colocar ali uma linha um pouquinho mais esticada, porque eu acho que eles têm tudo para produzir bem hoje. Meu único pé atrás é de fato eles estarem cansados e o fato dos Knicks não jogarem num ritmo tão alto assim. Mas eu vou duplar com um handicap positivo bem esticado aqui do Brooklyn Nets, então por culpa dos Nets, eu diria que essa é a tip mais arriscada até aqui indicada, mas handicap de mais 15.5 tá ótimo, fechando o mod em torno de 1,50. Falando primeiro a respeito do New York Knicks, tá? Que eles enfrentam uma defesa ruim, como eu disse pra vocês. Os sem posse de bola, o New York Knicks são os melhores ataques da NBA, o terceiro mais eficiente, enquanto que o Hornets eles são um dos 10 piores sem posse de bola, tá? Nos últimos 10 jogos, o Charlotte Hornets eles sofreram em média 120.9 pontos. Se a gente for colocar aqui de forma crescente, esse número que a gente busca pra hoje de pelo menos 113 pontos, né? Eles sofreram em 70% dessas partidas. E quando a gente fala aqui a respeito de New York Knicks, eles marcaram 140, 129, 121, 117, 118 pontos, ou seja, superaram aqui esses 112 que a gente busca para hoje em 90% dessas partidas, só não superando contra o Magic, que tem ótima defesa, tá? Eles marcaram 118.7, dentro desse recorte, inclusive, marcaram 129 contra o próprio Charlotte Hornets. Só que se a gente for ver aqui, eles conseguiram pontuar muito bem contra vários times que têm uma defesa com bom potencial. O próprio Orlando Magic, o Miami Heat, que só permite muitos pontos por conta da velocidade em que eles jogam. O Orlando Magic, mais uma vez, o Dallas, que é um time que é muito rápido, mas ao mesmo tempo também se defende bem. Uma defesa de elite, tudo muito diferente do que é o Charlotte Hornets. Então eles podem pontuar bem, mostrando aqui para vocês o fato de que o Dallas é uma das 5 melhores defesas por 100 posse de bola. Orlando e Toronto Raptors, times ali que figuraram nesses últimos 10 jogos do New York Knicks, também estão nesse topo, beleza? Já do outro lado a gente tem um Chicago Bulls que vem muito mal, tá? Assim, se a gente for pegar aqui, eles tiveram um mês de novembro muito caótico, muito abaixo daquilo que eles podem, sendo uma das 10 piores defesas da NBA, e ofensivamente eles também foram um time pouco eficiente, tá?
figurando entre os 10 piores. O Brooklyn Nets é ruim, igualmente ruim. Só que o Brooklyn Nets pode conseguir pelo menos se manter com 15 pontos de diferença no máximo nessa tip, só não podem perder de 16 ou mais. Se a gente for pegar o net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola de quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. O Nets teve menos 9.5 nesse recorde, enquanto que os Bulls teve menos 7.5. Não é uma diferença tão grande assim. Se a gente for pegar número de vitórias, o Nets venceu 3 jogos, o Bulls venceu 4. Então o Chicago Bulls não é o mesmo ali que a gente viu no começo da temporada, que empolgou e era líder da Conferência Leste. E eu também acho que falta para a equipe deles um cara ali que faça 25 pontos por jogo de forma consistente. Esse cara não é o Vucevic, esse cara não é o Josh Giddey, que apesar de serem os melhores jogadores da franquia, eles não têm essa capacidade ofensiva de garantir pelo menos 25 a 30 pontos ali a favor da sua franquia. Nos últimos 10 jogos, o Chicago Bulls eles sofreram 127,9 pontos. Uma defesa tão frágil assim não consegue se distanciar dos seus rivais, ainda mais tendo um ataque pouco eficiente. E olha essas perebas que eles enfrentaram nesses 10 jogos, tá? Jazz, Washington Wizards, Pelicans, Hornets, o Indiana Pacers que ok, tava melhorzinho ali, né, com a volta de alguns jogadores importantes, mas ainda é um time de médio para ruim. Tem também ali o Portland, também um time de médio para ruim. Mesmo assim, eles só venceram 3 jogos, perderam 7 deles e não conseguiram cobrir esse handicap contra ninguém, nem contra os Blazers, nem contra os Wizards, nas derrotas que eles tiveram, e não conseguiram contra o Denver, que aí eu vou passar um pano, porque essa vitória aqui foi maneira, e vencer por 3 de diferença o Denver para mim, eu não vou colocar isso aqui como ponto negativo não. Enquanto que do outro lado, sim, o Brooklyn Nets é péssimo, pessoal, eles são muito ruins, confiar em time ruim é um saco, tá? Mas ainda é um time que nos últimos 15 jogos aí, eles conseguiram vencer o seu mais recente contra os Hornets, eles não perderam por mais de 16 pontos de diferença, ou mais na verdade, contra os Sixers, contra o New York Knicks, contra o Toronto Raptors, venceram Boston, eles perderam ali por 14 de diferença do Boston no outro jogo, venceram Wizards, perderam ali, cobrir esse handicap na verdade contra o Orlando, contra o Toronto, não cobriram aqui ó, contra o New York Knicks, não cobriram contra o Detroit Pistons, mas cobriram contra o Indiana Pacers e não cobriram contra Minnesota e Filadélfia. Só que essas derrotas de lavada absurda que eles tinham até podem acontecer, mas eu acho que são coisa do passado, porque nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 7 derrotas, mas todas elas cobrindo esse handicap que a gente busca para hoje contra um rival que não vem muito bem, é possível que isso se repita. E para finalizar o nosso vídeo, mas não sem antes pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal para ajudar o projeto a seguir acontecendo, vamos tentar manter o mais perto possível o nosso número de views para o nosso número de likes, é o nosso grande objetivo hoje. A gente está fazendo vídeos mais longos com análises mais aprofundadas dentro dos jogos, esse é o nosso diferencial, a gente sabe, nem todo mundo tem tempo para tudo isso, mas a gente passa para vocês tudo mastigadinho no nosso grupo VIP também, com os palpites do dia para quem conseguir assistir o YouTube. A gente traz lá um recorte mais curto e rápido pra galera, mas, repita, esse é o nosso diferencial, é a forma que a gente mostra pra vocês que as tips fazem sentido, mas nessas rodadas muito longas aqui, pessoal, escolham apenas aquelas que vocês têm mais confiança, beleza? Não se esqueçam também que no nosso grupo VIP tem guias e-books, favoritos da noite, melhores jogos over-under. Ontem a gente indicou o handicap positivo ali do Memphis, teve ali a vitória do Oklahoma City Thunder, a gente acertou praticamente todos os vencedores da noite, a gente só errou ali no New York Knicks, se eu não me engano, mas ainda assim, um dia muito interessante, com as nossas tips individuais também, teve over na pontuação do Portland ali contra o Toronto Raptors, enfim, muito positivo é o nosso dia, a gente espera se manter assim, e se você quer ter acesso a tudo isso e muito mais, seja membro do canal ou seja membro do nosso grupo VIP, tem vídeos exclusivos lá também, membro do canal por apenas R$5, e no VIP tem o plano ali de R$59 para você ficar com a gente por 2 meses, beleza? E aí você vai ter ali análises diárias por menos de R$1 por dia. Falando de Rockets e Kings aqui, a gente vai ter algumas dificuldades, tá? São muitas coisas boas que a gente pode fazer contra os Kings, é um time que tem um rebote ruim, tem uma defesa ruim, é um time baixo, cede muitas assistências, cede muitos pontos, a gente fez um vídeo desmembrando eles, o card vai ficar aqui em cima. Mas para essa partida, uma linha que eu achei muito interessante, eu peço desculpas para vocês por estar indicando uma odd de menos de 1,50, a gente não gosta de fazer isso aqui, num geral é ruim, porque no médio e longo prazo você não vai ser consistente assim, não é sustentável, mas volta e meia vale a pena. E a gente tem aqui 7 rebotes do Steven Adams para hoje, ele é um cara que tá voltando de lesão, vem do banco, então não dá pra gente colocar mais do que isso. Só como ele é reserva, provavelmente o tempo que ele ficar fora de quadra que essa odd vai subir para 1,50 no ao vivo, e eu acho que ela é muito interessante. Por quê? Porque a gente tá falando aqui de uma formação muito baixa dos Kings, é um time que joga com vários armadores na sua formação principal, Lavine, DeRozan, Westbrook, volta e meia ali o Schroeder, é um time baixo, em resumo, tá? E que erra bastante também, muito descompromisso, porque já saiu a notícia que vários deles vão ser trocados. O garrafão deles é muito ruim, com o Precious Achiuwa e o Wilbanks. Eles não deveriam ser titulares de nenhuma franquia da NBA, nem do Washington Wizards. São muito ruins mesmo, tá?
Só que o Sacramento Kings, eles têm o 7º ritmo mais alto da liga, então eles gastam um pouco o relógio, arremessam muito e erram esses arremessos. É o 4º ataque com pior aproveitamento por 100 posses de bola e o aproveitamento deles em rebotes é o pior da NBA, repito, essa formação baixa não tinha como dar certo, tá? Os rebotes defensivos deles, por exemplo, são um dos 10 piores da liga, então o Steven Adams pode conseguir rebotes nas fases defensivas e ofensivas. Quando a gente pega aqui defesa versus posição na temporada em geral para centers, ele que, apesar de não ter muitos minutos, tem ali em torno de 20, é um dos melhores reboteiros da liga, o Sacramento Kings é o 3º time que mais cede rebotes para jogadores dessa posição na NBA, beleza? Quando a gente pega aqui rebotes em gerais, né, um número mais bruto, em média por jogo, a gente tá falando aqui de um Sacramento Kings que também é top 10 em rebotes cedidos por jogo, cedendo 55,5 por jogo, mas que nos últimos 3 jogos cederam ainda mais, 59,7, a segunda pior marca da NBA, né? Quando a gente pega aqui o Steven Adams no Betting Pros e traz aqui as linhas dele para essas 7 assistências que a gente busca, ele conseguiu superar em 13 dos últimos 15 jogos, até por isso aquela odd de 1,40 ela tem muito potencial, ela tá desregulada, ele tem 9,4 rebotes por jogo de média na NBA, e ele foi over em 5 dos últimos 7 jogos em rebotes, mas conseguiu superar esses pelo menos 7 aqui, nesses 7 jogos consecutivos. Vem de uma noite aí de 12 rebotes, mesmo conseguindo ali jogar minutos baixos, se você pegar esses jogos que ele teve 16, 17, 16 minutos, teve 12, 7, 11, 8, média acima desses 7 rebotes que a gente busca. E 9 dos últimos 10 pivôs que enfrentaram, Kings foram over em rebotes, sendo que 9 dos últimos 9 foram over também. Nurkic, indicação do VIP. Zach Edey, indicação também, Green. Rudy Gobert, Nikola Jokic, todos esses a gente indicou. O Mark Williams é um cara que a gente não confiava tanto, mas foi de uma linha de 8,5 para 16. A gente não indicou, mas ainda assim mostra como é possível ele conseguir muitos rebotes nessa noite de hoje. Beleza? E outro jogador que pode conseguir muitos rebotes aqui é o Kelly Ware. A gente está falando de um Miami que enfrenta o Dallas Mavericks, que é também um dos times que mais cedem rebotes por jogo na liga, ou que mais cede nesse momento da competição. Mas a gente tem, na verdade, 2 jogadores aqui para indicar para vocês. A gente vai explicar o porquê que a gente não tem tanta certeza qual que é o melhor. O jogo entre Milwaukee Bucks e Detroit Pistons a gente vai deixar de análise exclusiva para o VIP, beleza? Então, se vocês quiserem conferir, acessem lá, chamem no WhatsApp sem compromisso e garantam a sua vaga. Mas por que eu tô com a dúvida? Porque o Anthony Davis voltou, apesar de ele mesmo estar jogando, né? No começo da temporada o Dallas também cedia muitos rebotes, etc. Mas a gente também tem um Bam Adebayo. Então a gente precisa equilibrar um pouquinho aqui as coisas. Vamos colocar aqui a linha de rebotes, porque eu quero 10. Ou do Adebayo, que tá aqui com a linha de 1,71, ou do Kelly Ware. Só que assim, o Bam Adebayo ele é um jogador que ele é alto demais para ser ala pivô e ele é baixo demais para ser pivô. Então, eu não sei o quanto que eu confio nele, eu nunca gostei, nunca fui muito fã de colocar os rebotes dele, porque ele faz jogos ali de 10 e jogos de 5. É meio bizarro, ele é titular, ele é o cara que a gente tem certeza que vai ter minutos, mas por característica nem sempre ele acaba se dando tão bem. Só que hoje, com o Anthony Davis do outro lado e com possivelmente ali um Daniel Gafford e outros jogadores bigs na posição, Derek Lively, não sei quem vai ser, mas eles estão jogando com 2 jogadores bigs, eu acho que o Kelly Ware vai ser mais importante, ele vai ter uma minutagem interessante ali no garrafão, porque esses jogadores, esses pivôs do Dallas não espaçam tanto assim a quadra, e eu acho que o Adebayo sozinho não vai ser o suficiente para segurar ele. Então o Kelly Ware vai voltar a ter minutos, ele tem uma média muito mais perto desses 10 rebotes por jogo. O Adebayo também tem, tá? Uma média ali, se eu não me engano, de 10 por jogo. Mas o Kelly Ware também tem, ele tá com aqui 10,6. O único lado ruim do Kelly Ware, de fato, é a minutagem, que nos últimos 2 jogos diminuiu. Mas contra os Clippers, ele jogou 16 porque ele não precisava jogar muito, o jogo já tava ganho. Então, no geral, ele tem jogos de 14, 16, 14, 16, 18. Ele consegue ser mais absurdo nesses rebotes porque ele é mais alto e tem isso como uma função mais principal do que o Adebayo. O Adebayo vai ter mais minutagem? Vai, mas de resto, eu prefiro tudo no Kelly Ware, com exceção dessa questão dos minutos, tá? 6 dos últimos 10 pivôs que enfrentaram o Mavericks foram over nos rebotes, mas todos esses aqui que foram under, né, tirando o Mark Williams, como eu disse para vocês, que é muito inconsistente, ficaram por um só, né, o DeAndre Ayton, o Zubac, o Derek Queen, mas no geral aqui, se a gente for pegar, 6 dos últimos 9 conseguiram ser over e com muitas sobras. O Zach Edey foi indicação nossa, foi para 15. O Nicola a gente estava com dúvida por causa da linha alta, mas ele fez 20. Então assim, é um time que tem mais ou menos o cenário ali do Sacramento Kings. Jogam rápido, eles são um dos 10 times mais rápidos da liga e erram muito, porque eles são o pior ataque por 100 posses de bola. Achei que eles eram segundos, tornaram o pior. E eles têm um aproveitamento ruim nos rebotes, então
dá para dizer aqui que o Sacramento e o Dallas são os melhores times para a gente investir em rebotes de pivôs. E se a gente for olhar aqui para essa posição, o Dallas é o quarto que mais cede rebotes por jogo. Então, vamos com esses rebotes. Eu quero pelo menos 10 do Kelaware. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Siga a gente no Instagram, @Cesta de Trade. Deixar o like, hypar muito esse vídeo e compartilhar naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!